Clara cresceu na sombra da ausência. Uma ausência chamada Helena. A mãe que ela nunca conheceu, só em fotografias amareladas pelo tempo. E nas histórias que o pai contava com saudade. Clara tinha 6 anos quando Helena partiu. Um acidente de carro. Clara sentia a falta dela, mesmo sem conhecê-la. Cresceu com o pai, Carlos, um homem bom e dedicado. Mas nada substitui o colo de uma mãe. O silêncio na casa era ensurdecedor. Um silêncio pesado, carregado de lembranças, sabe? Daqueles que te fazem companhia, mas te deixam ainda mais sozinho. O Carlos tinha partido. Um infarto fulminante, daqueles que levam a gente sem dar tempo de dizer adeus. A dor da perda caiu sobre a Clara como um tsunami, como se uma onda gigante levasse embora os últimos pedacinhos da família que nunca foram completos. As lágrimas brotavam dos olhos dela como uma cachoeira, inundando o coração já tão machucado. O Carlos era seu porto seguro, a rocha firme no meio da tempestade. E agora, ela estava à deriva, completamente sozinha, órfã. A dor da perda da Helena se misturava à dor da perda do pai, formando um nó na garganta, uma dor dilacerante. Cabisbaixa, a Clara começou a organizar as coisas do pai. Fotos, cartas, documentos. Cada objeto era como um golpe no peito, cada página uma lembrança que trazia junto a saudade. Era uma caixinha antiga, daquelas que a gente guarda coisas importantes, e dentro dela, um diário. Com a respiração presa na garganta, a Clara começou a ler. As palavras da Helena pareciam saltar das páginas, intensas, carregadas de emoção. Contando seus sonhos, seus medos, suas alegrias. Era como ouvir a história de uma desconhecida, mas ao mesmo tempo, sentir uma conexão inexplicável. A Helena escrevia sobre a infância feliz no interior, o sonho de ser escritora, a paixão por música clássica. A Clara se viu transportada para um universo completamente novo. Gabriel. O nome ecoava na mente da Clara como um segredo, um sussurro do passado. Quem era esse homem que tanto fascinava sua mãe? As páginas do diário revelavam um amor intenso, daqueles de tirar o fôlego, mas também proibido, como um fruto que não se pode colher. Gabriel era um artista, um pintor de alma livre, completamente diferente do mundo certinho da Helena. Os caminhos deles se cruzaram por acaso, numa tarde chuvosa de outono. Sabe como é? A Helena com seus livros, o Gabriel com seus pincéis e telas. Um encontro casual que se transformou numa paixão arrebatadora, daquelas que a gente só vê em filme. Mas o destino, o destino, parecia estar contra eles. A Helena estava prometida para outro, um homem rico, influente, escolhido pela família para garantir o futuro dela. O amor por Gabriel era um segredo guardado a 7 chaves, um tesouro precioso que ela escondia do mundo. A cada página, a letra da Helena ficava mais tremida, como se as lágrimas tivessem molhado o papel e diluído a tinta. A revelação do maior segredo da sua mãe estava próxima. A verdade se desenrolava diante dos seus olhos como um filme antigo. A Helena estava grávida, fruto do seu amor com o Gabriel. O medo e a incerteza tomavam conta dos pensamentos dela. Foi como se o chão sumisse sob os pés da Clara, como se o mundo desabasse. As palavras do diário a atingiram em cheio, com a força de um raio. A verdade era cruel, devastadora. Ela não era filha do Carlos, era filha do Gabriel, um estranho, um homem que ela nunca tinha visto na vida, traída, enganada. Era assim que ela se sentia, pelo Carlos, pela Helena, pelo destino. Como puderam esconder uma coisa tão importante? As lágrimas brotavam agora com força, quentes, teimosas, misturando-se à tinta das letras no papel. A raiva se misturava à dor,
formando um turbilhão de emoções dentro dela. A confusão dominava seus pensamentos. Quem era ela, afinal? Qual era a sua verdadeira identidade? A Clara se olhou no espelho, procurando respostas nos próprios olhos, mas tudo o que via era a sombra da dúvida. Procure o Gabriel, ele saberá. As palavras finais da Helena ecoavam na mente da Clara como um mantra, um pedido desesperado. Encontrar o Gabriel era a única forma de obter as respostas que ela tanto procurava, a única forma de dar um sentido àquela história. Mas onde procurar? Anos e anos já tinham se passado desde que a Helena escreveu aquelas palavras. O Gabriel podia estar em qualquer lugar do mundo. A única pista era o nome dele e a profissão pintor. Uma busca que mais parecia procurar uma agulha num palheiro. Mas a Clara não desistiu. Mergulhou de cabeça no mundo da arte. Visitou galerias, museus, ateliês, mostrando a foto do Gabriel, aquela mesma do diário da Helena. Mas ninguém o reconhecia. Ninguém sabia dar notícias dele. A frustração aumentava a cada tentativa, a cada beco sem saída. Semanas se transformavam em meses, e a busca pelo Gabriel se tornava cada vez mais angustiante. A Clara se sentia perdida num labirinto sem fim, assombrada pelas lembranças do passado, pela raiva do Carlos e da Helena. Até que numa tarde chuvosa, o detetive particular que ela havia contratado retornou com novidades. Havia encontrado um registro do Gabriel, um endereço antigo, do outro lado da cidade. O coração da Clara deu um salto. Finalmente uma pista concreta. Atravessou a cidade com o coração na mão, a ansiedade corroendo por dentro. Cada semáforo parecia uma eternidade. Ao chegar ao endereço indicado, uma casa simples, com a tinta descascando, a Clara sentiu um frio na espinha. Na frente da casa, uma placa. Carlos, o restaurador. Carlos! A voz da Clara saiu trêmula, embargada pela emoção. O senhor, sentado em uma cadeira de balanço na varanda, se virou lentamente. Os olhos azuis, marejados, refletiam surpresa e uma dor antiga. Era ele, o Gabriel, o pai que ela nunca conheceu. Clara, minha filha. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de culpa e saudade. A Clara se aproximou, o coração batendo forte no peito. A raiva que sentia antes se transformou em um turbilhão de perguntas. Por quê? Por que esconder a verdade por tanto tempo? A voz dela era um misto de dor e indignação. O Gabriel suspirou fundo. O peso dos anos e a culpa o marcavam profundamente, como se a vida tivesse cobrado o preço daquela omissão. A Clara ouvia em silêncio, as palavras do Gabriel preenchendo o vazio daquela história. As peças do quebra-cabeça do passado finalmente se encaixando. E o Carlos? Por que ele concordou com tudo isso? A pergunta escapou dos lábios dela antes que pudesse se conter. O Carlos. Ele sempre amou sua mãe. Um amor silencioso, resignado, daqueles que a gente guarda no fundo do peito. Quando a Helena pediu para ele cuidar de você, ele aceitou. Abriu mão da própria felicidade para garantir o seu bem-estar. Ele te criou como se fosse sangue do seu sangue. Nunca deixou que você sentisse falta de nada, nem mesmo do amor de um pai. As lágrimas rolavam pelo rosto da Clara, misturando-se à história que ela finalmente desvendava. Ele fez o que achou melhor, assim como a sua mãe. A Clara olhou nos olhos do Gabriel. Viu neles o reflexo da dor, do arrependimento, mas também de um amor incondicional. O mesmo amor que o Carlos dedicou a ela durante toda a vida. As peças do passado se encaixavam, revelando a história de amor e sacrifício dos seus pais. Ela entendeu que o silêncio deles não tinha sido motivado por egoísmo, mas sim por amor. Um amor que transcendeu os limites da razão, da convenção. Um amor que se doou por inteiro, mesmo que isso significasse abrir mão da própria felicidade.
Perdoar não seria fácil. A ferida da traição ainda estava aberta, mas a Clara percebeu que a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de libertar. E era isso que ela precisava. Libertar-se do passado para seguir em frente. Abraçou o Gabriel com força. Um abraço carregado de emoções, dor, perdão, aceitação. Um abraço que selava o reencontro e abria caminho para uma nova história.